Olá, tudo bem com você? Eu sou Valéria Baptista e seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um dos nossos conteúdos. E o assunto do vídeo de hoje é Primeiro Emprego em Cloud. Quero café! Quero café! Sempre que uma pessoa me fala que tem dificuldades para conseguir um emprego em cloud, eu faço alguns questionamentos. Então, aí vai. Em primeiro momento, você já tem um conhecimento prévio de tecnologia ou você vem de uma outra área totalmente diferente? Então, vamos por partes. Se você é um profissional que já trabalha na área de tecnologia e quer focar os seus skills para cloud computing, primeiro pergunte-se o que eu já sei fazer. Então, atualmente, que tipo de skills você desenvolve no seu trabalho? Você é um desenvolvedor? Você trabalha com banco de dados? Você tem conhecimentos em tecnologias DevOps? Você trabalha na área de redes, suporte, monitoramento? Por que essa pergunta? Os skills prévios que você já tem vão lhe ajudar demais a dar o seu primeiro passo. Porque quando nós falamos de cloud, nós estamos falando de um universo de possibilidades. A cloud possibilita que venhamos criar ambientes extremamente complexos, assim como nós já temos hoje no ambiente on-premise. Então, tudo que eu tenho atualmente no meu ambiente físico, eu também posso ter no meu mundo virtual. Então, você que já é um profissional de tecnologia, sabe fazer o que exatamente? Isso vai lhe ajudar muito, porque quando nós falamos de cloud, entenda que é um termo meio que generalista. Então, temos profissionais específicos de bancos de dados, temos pessoas que trabalham na área de redes, temos pessoas que olham para a segurança e por aí vai. Então, quando você se autodenomina um profissional que tem conhecimentos em cloud, eu quero saber exatamente no que. Isso é muito importante porque vai lhe ajudar até mesmo na busca de uma oportunidade. A ansiedade é muito comum. Então as pessoas costumam dizer que aonde surgir uma oportunidade, ela literalmente vai se lançar com toda a força e vai dar certo. E às vezes, acaba ficando um pouco frustrada porque não era bem aquilo que ela gostaria de fazer. Então, primeiro de tudo, quero o meu primeiro emprego em cloud. Ótimo. Quais são os conhecimentos prévios que você já tem desta tecnologia? Você já fez laboratórios? Você já pensou em certificação? E qual o conhecimento prévio que você tem de tecnologia de uma forma geral? Lembre-se que a cloud é o nosso mundo real virtualizado. Então, muitas coisas são aproveitadas, muitas estratégias são extremamente semelhantes. Nós teremos produtos diferentes, obviamente mais modernos, mas quando eu já tenho um prévio conhecimento da estratégia, tudo se torna mais fácil. Então, primeiro ponto, para você que quer conseguir o seu primeiro emprego, a sua primeira oportunidade, é focar em um âmbito específico, aonde você quer ser uma pessoa reconhecida, ainda que você esteja começando hoje. Então, eu tenho um objetivo, eu quero ser um profissional especialista em Cloud Azure focado em... Então, aí a gente vai para o segundo ponto. Eu quero trabalhar com segurança, com banco de dados, com Microsoft 365, com a parte de redes, com DevOps, o que você quer fazer. Por quê? A partir do momento que você define o seu objetivo, obviamente você vai procurar por vagas, por oportunidades que vão ser focadas nesse processo. Então, aqui você vai conseguir entender quais são os conhecimentos que são necessários para que você consiga desempenhar bem aí no momento de uma entrevista. Então, primeiro ponto, que tipo de empresa eu estou buscando trabalhar? Aqui a gente também vai lidar com algumas estratégias que vão lhe ajudar a chegar no seu objetivo um pouco mais rápido. Pense que uma empresa que ela contrata profissionais de tecnologia para atender demandas internas, para atender uma filial, por exemplo, ela tem um nível de excelência operacional, certo? E ela busca profissionais que já consigam atender ali determinadas demandas, ok? Então, geralmente, as empresas, quando elas abrem oportunidades, vão acabar focando
em profissionais que já têm um prévio conhecimento, já têm passagem por empresas que sejam do mesmo segmento, e a partir daí elas geralmente tendem a selecionar pessoas até mesmo que já têm um prévio domínio daquela tecnologia. E muitas das vezes profissionais que estão buscando aí a sua primeira oportunidade não conseguem se encaixar, porque a partir do momento que você chega para fazer uma entrevista, alguém te pergunta qual o seu nível de experiência, e uma coisa que a maioria das pessoas acaba dizendo é: eu não tenho experiência prática, apenas em laboratório. Isso é uma coisa que eu não recomendo você falar. Muitas das vezes isso causa a impressão em quem está te entrevistando que você não tem segurança naquilo que faz. Entenda que o laboratório que você faz, o ambiente, trial, né, de uma assinatura é idêntico, os comandos são os mesmos, os ícones são os mesmos de um ambiente de produção. Então, uma coisa é você dizer que está buscando a primeira oportunidade, outro ponto é, eu não tenho experiência, então isso deixa, né, o entrevistador com o pé atrás. Mas então, se as empresas buscam pessoas que já têm um prévio conhecimento, como me encaixar e conseguir um emprego, né, onde eu encontro alguém que está disposto a me dar uma oportunidade? Aqui vão outras dicas que podem fazer sentido aí para você praticar no dia a dia. Primeiro ponto, as empresas que são parceiras dos cloud providers, elas precisam, né, no seu quadro de colaboradores, ter pessoas que sejam certificadas, porque isso é um requisito da empresa parceira, neste caso da Microsoft. Então eu preciso, como empresa, manter ali um nível de relacionamento com a Microsoft. E para que eu tenha uma capacitação das pessoas internas, onde essas pessoas tenham certificação e tudo mais, isso vai gerar para mim novas oportunidades de negócio, novas indicações de cliente e tudo mais. Então existe meio que uma pressão das empresas que são parceiras para que os seus colaboradores estejam certificados. Isso é uma pressão vindo da própria empresa, porque ela quer, obviamente, mais serviço. E sem esse requisito vai se tornar bastante difícil. Então, quando você apresenta um currículo onde você tem certificação, isso vai lhe ajudar, pelo menos chamando a atenção de um recrutador. Ter certificação não é bala de prata. Você com certeza chama a atenção de um recrutador, mas se na entrevista você não conseguir desenrolar muito bem, não conseguir mostrar para as pessoas que estão falando contigo de que você sim entende daquele assunto, infelizmente a certificação não vai te salvar. Não me entenda mal, eu não quero dizer que não faz sentido você ter certificação, muito pelo contrário. Ter certificação é o ideal, mas você também precisa ter o conhecimento. A certificação é um papel que atesta que você tem a capacitação para executar uma determinada atividade, mas não quer dizer que na prática isso vai acontecer. Então é muito comum, durante um processo de entrevista, as pessoas travarem quando recebem alguns questionamentos técnicos e não sabem se sair. Então, no primeiro momento, eu quero um emprego para trabalhar com cloud. Este é meu objetivo. Digamos que eu venho da área de suporte, microinformática, infraestrutura. Ok. Então, no primeiro momento, eu preciso entender, né, se eu estou olhando para a Microsoft, quais são as certificações que são atribuídas à área de infraestrutura. Por exemplo, eu vou iniciar com a Z900. A certificação, que ela é bem generalista, ela pega muitos conteúdos básicos de cloud, focado em Microsoft Azure, e literalmente te apresenta um leque de possibilidades. Vou começar por ela, porque eu preciso ter um conhecimento de cloud, entender a estratégia, entender nomenclaturas, e com certeza essa certificação vai me ajudar. Primeiro passo. A partir do momento que eu estou certificado, eu estou olhando para um ambiente de infraestrutura, meu próximo desafio vai ser uma certificação AZ104.
Essa certificação exige muitas horas de laboratório para que você venha entender as estratégias. Não é o tipo de certificação que só olhando documentação você vai ficar especialista, e nem recomendo, porque ela é uma certificação de um nível mais alto, então você vai precisar fazer vários testes, laboratórios, entender estratégias, mas com certeza ela vai te dar uma bagagem muito boa e muito mais expressiva, né, do que uma Z900. As duas em conjunto vai ser aí um pacote bem interessante. Mas aí vamos parar nesse ponto. Eu tenho 2 certificações. Eu consegui uma entrevista e fui para essa entrevista aí buscar a minha primeira oportunidade na área de cloud. E o entrevistador faz ali algumas perguntas com relação ao seu currículo, ele passa para uma pessoa da área técnica. Agora que são elas. Então essa pessoa vai conversar contigo, vai te perguntar quais são, né, as suas habilidades prévias, com que você já trabalhou, suas experiências e tudo mais. E vamos chegar num grande mito, né, o assunto da cloud. O que é a primeira coisa que as pessoas costumam já antecipadamente? Olha, eu nunca trabalhei com cloud, tá? Então, minha experiência é só laboratórios. Então, eu fiz algumas coisas ali, eu tenho 1, 2 certificações, eu tenho muita vontade de aprender, mas é isso, é o que eu sei ali, o que eu entendi estudando por conta. Não é esse tipo de posicionamento que uma pessoa que vai te contratar quer ver. Quando você vai falar com uma pessoa, o primeiro ponto, quem está lhe entrevistando sabe as respostas de todas as perguntas técnicas que está lhe fazendo. Pequeno detalhe. Outro ponto, independente do seu nível de conhecimento prévio, independente da quantidade de certificações que você já tirou, uma coisa que a pessoa que está conversando contigo busca é segurança. Uma pessoa segura de si, uma pessoa determinada, uma pessoa que entende as limitações daquele momento, mas que está decidida a fazer a diferença. Então, que tipo de postura, né? Até fiquei mais, né? Que tipo de postura a pessoa que está falando contigo espera? Bom, te fez uma pergunta técnica, você respondeu. A pessoa te pergunta, você já trabalhou, né, com cloud e tudo mais? O que você pode responder? Até o momento, eu não consegui nenhuma oportunidade. Estou buscando a minha primeira oportunidade de trabalhar oficialmente com o cloud, porque eu já tenho prévio conhecimento. Para fazer, inclusive, essas certificações que eu tenho no meu currículo, eu fiz muitas horas de laboratório. Eu estudei bastante sobre esse conteúdo e eu entendo que é um conteúdo que eu domino hoje. Eu consigo explicar sobre o assunto, eu consigo dialogar com o cliente sobre, e eu tenho uma perspectiva muito grande que eu posso agregar aqui na empresa com o conhecimento que eu tenho, me adaptar às necessidades e conseguir realizar os entregáveis que forem determinados a mim. Percebam que mudou totalmente a outra pessoa. Então, muitas das vezes, aquilo que lhe falta é determinação. Você não pode chegar como um cão acuado dizendo, por favor, me dá esse serviço porque eu estou precisando. Não, eu quero ver uma pessoa que está determinada, que consegue dialogar. E aí a gente vem para um ponto bem interessante também. Lembre-se de que eu falei que o recrutador e a pessoa da área técnica que fala contigo, ela sempre sabe as respostas às perguntas. Então, uma coisa que é muito comum dentro de uma entrevista técnica é o entrevistador te fazer uma pergunta. Olha, digamos que eu estou passando pelo problema A, B ou C. E eu preciso sugerir para o cliente uma melhoria. Me ajuda a resolver este problema que a gente tem aqui. O como você faria, o que você diria, etc e tal. Digamos que seja uma coisa que você simplesmente não sabe. Nós não somos obrigados a saber fazer tudo. E muitas das vezes chega naquele momento que você realmente não sabe. Então, uma sugestão que eu lhe dou. Se você está fazendo uma entrevista e a pessoa da área técnica, na entrevista técnica, alguém te pergunta alguma coisa que você não faz a mínima ideia de onde é que saiu aquilo, não diga,
Ah, não gagueje, não invente, pelo amor de Deus, não faça isso. Não tente tirar uma solução mágica da cartola, porque não é isso que a gente quer ver, ok? Simplesmente seja direto ao ponto. Olha, essa situação, esta tecnologia, este problema que você compartilhou comigo, que você comentou, com o conhecimento que eu tenho atualmente, de pronto eu não conseguiria trazer uma resposta que seja coerente. Mas, se isso fosse uma situação de trabalho, né, se isso acontecer comigo de alguma forma, um cliente fazer um questionamento sobre algo que eu desconheço, que eu ainda não estudei, que ainda não caiu esse tipo de demanda para mim, a minha resposta seria o seguinte: olha, tem alguns pontos de detalhe sobre essa tua pergunta que eu preciso confirmar com algumas pessoas do meu time. Então eu peço que você aguarde e eu gostaria de confirmar que tipo de retorno, né, seria o ideal para eu responder a tua pergunta. Prefere que eu te chame no Teams, que eu te mande um e-mail, que eu te ligue, né? Como fica melhor para eu te trazer esse retorno, porque eu preciso confirmar algumas informações. Então, para garantir que eu vou te dar a resposta 100% correta, eu vou, né, levar esse questionamento para o meu time interno. Esta seria a resposta que eu daria. Então a pessoa olha assim: poxa, se eu tenho essa pessoa no meu time, ainda que ele não saiba responder alguma coisa, a partir do momento que isso chegar, ele consegue desdobrar o cliente. Perceba como não ficou feio. Eu não disse que não sei, eu disse que tem alguns detalhes que eu preciso confirmar. Ou seja, realmente esse problema é complexo. Talvez não seja, mas se o cliente não sabe, tá tudo bem. Você também não sabe, mas ele não sabe que você não sabe. Então não é o que você diz, é como você diz. Então, às vezes, as pessoas se sentem um pouco inseguras, elas literalmente ficam, né, travadas na hora de uma entrevista, e isso faz com que o recrutador ou a pessoa técnica ali, ela não sinta confiança. E isso abre margem para que ele continue conversando com outros profissionais, e não é isso que a gente quer, ok? Então, na dúvida, sair de uma saia justa é muito importante. E isso mostra que você tem propriedade naquilo que você fala. Ninguém é obrigado a saber tudo, ninguém nasceu sabendo. E ao longo da nossa carreira, nós vamos conseguir nos adaptar a determinadas situações. Aí é aquele ponto: que tipo de empresa eu estou mirando, né? Eu estou mirando uma empresa onde ela é uma parceira de um cloud provider, ou estou marcando uma empresa ali que seja ali de algum segmento específico. Ou daqui a pouco a pessoa diz: nossa, Valéria, mas quem me chamar eu tô indo. Mas essa estratégia não é o ideal. Então pense o seguinte: que se você tem certificações, quanto mais melhor, trabalhar em um parceiro, né, da Microsoft, por exemplo, seria o caminho ideal. Mas daí você vai se perguntar o seguinte: tá, mas mesmo assim eu tento me aplicar para a vaga, mas não consigo. Daí a gente vem para estratégias também relacionadas não apenas a como você sai na entrevista, mas sim por qual caminho eu consigo essa entrevista. O caminho para chegar na entrevista também é bem importante, porque a maioria das pessoas procura no LinkedIn, né? Os recrutadores compartilham vagas e tudo mais. Uma coisa que eu acho bem interessante é: a sua rede, ela precisa crescer gradativamente. Ser ansioso não vai lhe ajudar nesse processo. Você precisa ser paciente e estratégico, porque senão você literalmente vai perder aí oportunidades que seriam interessantes. Como que a gente pode aplicar isso no seu dia a dia? Visite o seu LinkedIn, altere a sua foto, né, caso ela não esteja coerente com esta rede social. Na sua descrição do sobre, coloque ali um breve resumo sobre quem você é, no quesito profissional, certo? Não deixe de colocar suas atividades profissionais, certificações, né? E sempre estar compartilhando alguma coisa, comentando, interagindo. Esteja viva nessa rede social.
Daí a gente vai para o nosso primeiro passo. Crescer a rede social do LinkedIn é importante, porque você vai ver mais publicações e mais pessoas verão as suas publicações. Primeiro passo, cite, mentalmente ou liste, como você achar melhor, empresas que você gostaria de trabalhar. Independente se nós estamos mirando desde a Microsoft até a empresa da esquina da sua casa. Liste aí, faça um top 10, top 20, top 30, quantos você achar necessário, empresas que fazem sentido para você, que você gostaria de trabalhar. Essa é a sua primeira regra. Segundo ponto, você está seguindo essas empresas? Porque se você gostaria de trabalhar lá, eu imagino que está. Caso não esteja, vai no perfil dessa empresa e coloque lá para seguir essa empresa. Segundo ponto, a partir do momento que eu estou seguindo a minha empresa ideal, a minha empresa dos sonhos, eu preciso também estar visível para os recrutadores dessa empresa. Então, você vai acessar o LinkedIn, vai acessar essa empresa, vai ir em pessoas e vai procurar pelos recrutadores. E vai mandar um convite de conexão para essas pessoas. Uma sugestão é, para recrutadores, crie uma mensagem padrão. Não apenas mande o convite e saia correndo. Crie uma mensagem que você possa mandar para quaisquer pessoas e em quaisquer horários do dia. Por exemplo, alguma coisa do tipo, olá, tudo bem? Eu sou fulano de tal, eu sou um profissional de tecnologia há X tempo, eu estou buscando uma oportunidade na área de cloud computing, tenho experiência com A, B ou C, tenho a certificação A, B ou C. Caso saiba de alguma oportunidade, eu fico à disposição para conversar. Tenha um excelente dia. Pronto. Você pode mandar uma mensagem assim, deixar salvo, um bloquinho de notas. Não é uma mensagem ofensiva, você pode mandar de manhã, de tarde, de noite, madrugada, e tá tudo bem, é educado de sua parte mandar uma mensagem. Independente se a pessoa vai, prestar atenção e ler ou não, mas eu acho super educado quando alguém me manda um convite de conexão e escreve alguma coisa, do que só ter o convite ali parado, sem nada. Então, os recrutadores de todas essas empresas que você listou já foram convidados a participar da sua rede. Segundo ponto já foi. Qual que é o terceiro? Eu sempre brinco que nós devemos cuidar daquilo que desejamos. Então, se você deseja trabalhar em alguma dessas empresas, imagine o seguinte, se hoje você começasse a trabalhar lá, quem seriam os seus colegas? Quais pessoas dessa empresa têm alguma coisa de cloud no seu perfil? Essa é a sua próxima missão. Procurar os seus futuros colegas, que estão aí nessa rede social. E aí você vai criar uma outra mensagem de apresentação padrão que possa ser utilizada para qualquer pessoa, para qualquer horário do dia, e vai mandar convites de conexões para os seus futuros colegas. Por que eu digo isso? Porque eles não sabem que são os seus futuros colegas, mas um dia eles vão saber, E só vai depender de você. Então, você vai lá e manda convite de conexão para essas pessoas. Então, perceba o seguinte, que aqui a gente criou um cenário interessante. Eu tenho no meu perfil as empresas que eu gostaria de trabalhar, eu tenho adicionado os profissionais de RH destas empresas e também os meus futuros colegas. Então, aqui a gente fecha a nossa tríade, empresa, RH, setor de tecnologia. A partir desse momento, perceba que tudo aquilo que eles compartilham em você fica visível para todo mundo. Então, a probabilidade de você ser notado por essas empresas é maior. Então, eu tenho um LinkedIn com uma boa descrição, uma foto interessante, eu costumo comentar as coisas, costumo até criar daqui a pouco alguns posts falando sobre tecnologia. Você não precisa esperar ser uma pessoa pleno, sênior, visionário, criador de conteúdo para começar a fazer isso. Você pode começar com o conhecimento que você tem, entende? Então, isso é super importante. A partir desse momento, você tem maior visibilidade. Crescer essa rede é um caminho sem volta e não é porque você tem muitas conexões que você deve parar. A gente sempre continua. Então, eu tenho uma rede de contatos interessante. Outro ponto,
os meus objetivos, né, com tecnologia, o que eu quero fazer, aquilo que eu quero, né, direcionar a minha carreira. Então isso é importante que fique bem claro, né, no seu currículo, quando você for, né, mandar para uma oportunidade. Não tenha um modelo de currículo, adapte sempre o seu currículo à oportunidade em questão. E um ponto importante, se eu tenho, né, uma rede de contatos boa, então essas pessoas que me conhecem sabem que eu estou buscando uma oportunidade. Então, explore a sua rede, né, de conexões para entender com que pessoas você pode conversar, chamar no particular, dizer, olha, fulano, se você souber de uma oportunidade, eu estou aí buscando. Existem alguns programas de incentivo também que ajudam pessoas aí durante um tempo a fazer alguns cursos específicos e dependendo da sua performance, você é chamado para fazer entrevista em uma empresa aí que está patrocinando essas iniciativas. Então, isso é super importante, você entender aonde você consegue buscar isso, conhecer o caminho das pedras. Essa aqui é a grande verdade. E daí, a partir do momento que você chegou na entrevista, não se esqueça, eu preciso manter a minha postura peito de pombo, né? Eu sei sobre o que eu estou falando e caso eu não saiba, eu me saio bem dessa saia justa. E claro, um ponto que é bem importante é que muitas das vezes existe uma oportunidade, existe a vaga, mas ou ela não é publicada no LinkedIn ou ela simplesmente vai ser direcionada ao famoso QI, que indica. O mercado de tecnologia é muito grande, mas o mercado de indicações também é muito promissor. Então, quanto mais você tiver uma rede de apoio, por assim dizer, maior é a sua probabilidade de conseguir aí uma oportunidade profissional. Então, são várias peças que precisam se encaixar para que isso funcione. E claro, o seu conhecimento determina, né, nesse ponto, a sua entrada ou não. Não adianta ter a certificação se eu não consigo comprovar esse conhecimento. Não adianta eu ter o conhecimento se eu não consigo mostrar isso de uma maneira efetiva no momento de uma entrevista. Então, é uma série de detalhes, mas é muito importante que você tenha essa postura no momento da entrevista. Você precisa ter aquilo que a empresa pede para que você seja chamado. Então, a certificação é um ponto essencial. E, claro, a partir do momento, né, que eu decidi trabalhar em algum lugar, eu preciso aumentar minha rede de contatos. Então, são vários detalhes que vão lhe ajudar a conseguir o tão sonhado primeiro emprego aí na área de tecnologia. Não é, na minha opinião, né, uma coisa que a gente consiga vender, você vai conseguir em X tempo, porque isso depende muito da sua performance, depende muito das oportunidades do mercado e até mesmo, né, de conseguir encaixar em uma vaga que seja dentro do seu perfil. Existe um tempo diferente para todo mundo, né? Desde, né, quem começa com experiência ou sem. Porque se você não tem uma experiência prévia, né, de tecnologia, você está migrando e está vendo o cloud como uma oportunidade promissora, né, para você trabalhar, aí você precisa desenvolver alguns skills diferenciados. Uma coisa que eu sempre comento é, se você vem de uma área diferente, quer trabalhar com cloud, isso é um problema? Lógico que não, mas você precisa entender a questão da curva de aprendizado. Qual que é o seu nível de conhecimento de redes, sistemas operacionais, roteamento, banco de dados, virtualização, o que seja. Você conhece alguma coisa sobre isso ou só viu fotografia? Porque se você não tem um conhecimento prévio, um ponto interessante é, tá, eu quero trabalhar com cloud, mas eu não entendo nada da área técnica. Será que tem uma oportunidade para mim? Tem várias. Mas que tipo de oportunidade? Aí vai para os seus skills prévios. O que você sabe fazer? Da onde você vem? O que você fazia? Porque digamos que você era vendedora, né? Uma pessoa que lidava com atendimento ao público, alguma coisa do tipo. Então, imagine só. Eu quero trabalhar com cloud, ok? Até eu entender de sistemas operacionais, até eu entender de redes, até eu entender de tudo isso, vai levar um tempo. Então, eu sempre vou ter desvantagem com relação aos meus concorrentes na hora de uma entrevista. Isso quer dizer que eu não vou conseguir emprego? Não, isso quer dizer que provavelmente vai ser mais difícil.
e eu não quero que você desanime. Então, que estratégia seria interessante? Bom, se eu sou uma pessoa que eu gosto de lidar com o público, eu converso fácil, eu consigo entender ali as coisas, ainda que eu não consiga trazer uma resolução, mas eu consigo dialogar bem. E se você trabalhasse, por exemplo, num modelo de pré-vendas, pré-venda de licença, acompanhamento de clientes, né, para entender quais são os gaps que esse cliente tem e no que a empresa pode ajudar. Isso seria uma estratégia. Ah, Valéria, eu sou, sei lá, da área de finanças, matemática, contabilidade, por aí vai. E não sei, eu quero trabalhar com cloud. E agora? Já pensou em trabalhar com FinOps? FinOps é uma área dentro da cloud, onde nós vamos estruturar, segmentar e entender como funciona o mundo da economia, literalmente. E é uma área que vem crescendo bastante, tem certificações agnósticas, ou seja, não estão relacionadas a cloud provider, mas sim a estratégias de economia na nuvem. Que empresa não quer economizar? Então, por que não começar a olhar para essa área com um pouco mais de atenção? Porque isso pode literalmente encurtar o tempo que você vai ficar procurando emprego. É muito, muito importante você entender com o que você tem afinidade, porque assim, você vai sim precisar continuar estudando, você vai sim precisar reciclar o seu conhecimento, não é o tipo de coisa que você estuda 5 minutos, 5 meses e depois, tá bom, já sei. Negativo. Você vai continuar assim, virando madrugada, final de semana, talvez não serão todos, mas estarão lá, ok? Então precisa ser uma coisa com que você simpatize e ache interessante. Do contrário, você vai ser um profissional frustrado, simples assim. Então perceba que o mundo de cloud, ele é muito grande e as oportunidades relacionadas à cloud também. Então, se você não se sente confortável numa área técnica, tudo bem, também temos outros modelos de oportunidade. Então, eu preciso olhar para isso de uma forma um pouco mais macro, para conseguir entender aonde eu me encaixo. E, obviamente, conseguir aí o meu primeiro emprego na área de cloud. Claro que depois o primeiro emprego só vai, porque você começa a se acostumar com as atividades e, obviamente, você pode crescer dentro da empresa que você tá, você pode mirar uma empresa um pouco mais promissora, aí fica por sua conta e risco. Mas siga essas dicas que eu comentei com você e eu te desejo aí boa sorte e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!